desses crimes? Sim, mas me permita, Paula, inicialmente, fazer uma pequena leitura de um livro que eu iniciei, que diz que tudo estava pronto para o início de uma era de harmonia e que destruir é sempre mais fácil e rápido. Eu me refiro ao livro do Fiucas, que eu acabei de receber, e iniciei a leitura. Pela abertura, eu já imagino o conteúdo e a profundidade. Pois bem, Paula, inicialmente nós temos que entender que nós não estamos tratando de um processo de normalidade. Nós estamos num processo de ruptura institucional. E do processo de ruptura institucional, as medidas, os caminhos não podem ser os mesmos que são usados ordinariamente. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes tem cometido várias arbitrariedades que estão na esfera de atuação do Senado Federal. Contra a liberdade de ir e vir, locomoção, de expressão, de imprensa, direito de propriedade. O Senado não atua, nós já sabemos. O que nós temos de concreto para situar? Nós temos o inquérito 4781, que foi instaurado pelo Dias Toffoli, que só pode atuar naquela situação do Supremo Tribunal Federal. Tudo que tiver fora da, como ele disse, aspas, honorabilidade dos ministros do Supremo e da Corte, não vale. Temos o inquérito 4874, que é onde ele vem atuando e praticando os atos ilegais. Olha, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 102 qual a competência do Supremo Tribunal Federal. Qual o limite de atuação dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, a prerrogativa de foro ou foro privilegiado, como é mais popularmente conhecido. No momento que o ministro atua fora desse controle que está estabelecido na Constituição, ele está fazendo uma usurpação de função pública, que está previsto no artigo 328 do Código Penal. Embora lá esteja no capítulo dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que o servidor público também comete a usurpação de função. Muito bem, quando o ministro Alexandre de Moraes atua como investigador, fora do inquérito 4781, ele está usurpando a função de delegado de polícia. Quando ele atua determinando providências sem o pedido do Ministério Público, ele está usurpando a função constitucional do Ministério Público. Quando ele atua proferindo a decisão, está usurpando a competência dos juízes federais de primeira instância e dos desembargadores federais, dependendo de quem seja a pessoa investigada. Ok. Eu acho que é consenso entre todos de que o ministro está agindo com abuso de poder há muito tempo, fora dos limites constitucionais. Aí vem a discussão. O ato que ele está praticando, por que ele pode ser preso? Por o seguinte, nós temos no Código Penal a figura do crime continuado, que isso é uma discussão que está sendo travada, inclusive, por alguns membros do Congresso Nacional. O que é o crime continuado? É quando o cidadão chega com a arma, aponta para o cidadão e diz, perdeu o mané, ok? Ele praticou o crime, e o mané disse, senhor ladrão, e entrega o celular, os seus bens e vai embora. Daqui a meia hora, ele comete mais um crime, da mesma natureza, eu não vou repetir, o mesmo perdeu o mané. Ele comete 5, 6 crimes durante o dia. Quando o juiz vai analisar, ele diz, olha, ele praticou um crime continuado. Ele fez uma esta hora, outra e outra. Aplica a pena de um dos crimes e aumenta de 1/6 a 2/3 para fixar a pena final. Essa é uma situação. A outra situação é quando nós estamos nos crimes chamados permanentes. O que é um crime permanente? Quando uma pessoa, por exemplo, compra 10 quilos de cocaína e coloca em sua casa. Ele comprou mês passado, mas aquela cocaína está ali disponível.
A qualquer hora que o policial chegar, ele pode efetuar a prisão em flagrante, porque ele está num crime permanente. Então, a discussão doutrinária que pode ser feita, a discussão é essa. Se Alexandre de Moraes está cometendo um crime permanente ou se ele está cometendo um crime continuado. Fora disso, não tem outra situação. Qual crime? Usurpação de função pública. Qual outro crime? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Cerceando, inclusive, o direito de propriedade, se alvorando até em aplicar multa, como se fosse um policial de trânsito, militar ou municipal. Ok. Pelo visto aqui não faltam crimes aí para enquadramento, né? Para a gente abrir a rodada de perguntas, Ana, vamos lá. Boa noite, desembargador. Bom, primeiro, acho que como cidadã brasileira, preciso agradecer a coragem do senhor dizer o que o brasileiro está sentindo, né? Porque o brasileiro que parece que não tem acesso ao Congresso, ao STF, às Torres de Marfim de Brasília, ele está se sentindo abandonado diante do estado de exceção que nós estamos vivendo. Desembargador, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: diante do que o senhor explicou, qual seria o primeiro passo para que essa prisão do ministro Alexandre de Moraes acontecesse dentro da legalidade e, de uma certa forma, acrescentando uma certa celeridade? Ana Paula, olha, se nós estivéssemos vivendo dentro da normalidade, essa atuação deveria ser da Polícia Federal, porque é a Polícia Judiciária que atua junto ao Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns praticados, inclusive pelos ministros, não é? Mas nós não estamos vivendo a normalidade. Nós estamos vivendo, e olha, é muito difícil, é com muita dor que eu falo isso. Nós estamos vivendo num regime de exceção. E o que é que diz a Constituição Federal em seu artigo 142? Está aqui muito bem, vocês já discutiram, debateram e tudo mais. A garantia da convocado pode ser convocado por qualquer dos poderes, o Supremo não vai convocar porque ele é o autor da ilegalidade, o Senado, por ser o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, não vai convocar, porque ele também está em curso de crime de prevaricação do artigo 319 do Código Penal, por não agir no dever de ofício. Então, continua. Pode ser convocado também pelo presidente da República para a garantia da lei e da ordem. Então, eu pergunto, qual é a desordem que nós precisamos mais para que o senhor Alexandre de Moraes seja parado? Qual é a desordem? Qual a lei mais ele precisa violar? Qual ato mais ele precisa praticar contra as liberdades? Olha, Ana Paula, nós que andamos aqui em Brasília, é um sentimento de tristeza e de revolta. Eu fui naquela manifestação, senti o pulsar da população. Hoje mesmo, Augusto, você vai lembrar, e Paula, quando eu falei que os ministros eram motivo de piada. Hoje mesmo eles foram motivo de piada nos grupos de juízes. Por quê? O ministro deu 24 horas para emendar a petição que foi apresentada pelo partido político, o PL. Pois bem, 24 horas. O Código de Processo Civil diz que quando a petição é defeituosa, você concede 15 dias para emendar. Mas veja qual hipótese. Quando o juiz verificar que a petição apresenta irregularidades capazes de julgar o mérito, de compreender o mérito. Qual é a dificuldade que tem de compreender o mérito do que o Partido Liberal pediu e outros estão aderindo? Ele pediu uma coisa específica. Aí o ministro diz, não, eu quero que peça também isso. Ora, isso está fora de qualquer contexto de processo civil ou de processo penal. O pedido quem faz é a parte. Eu quero isso. Ele pode conceder ou não. Agora, ele não pode determinar qual pedido que ele quer que a parte faça para ele analisar. E a outra, já que entramos nesse tema, olha, que poder tem o ministro para, numa questão judicial,
ele próprio despachar sem distribuir para os demais ministros. Isso fere o princípio da moralidade. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, por que eu digo que tem que ser as Forças Armadas? Não é golpe. É para fazer cumprir a Constituição. É para fazer a ordem retornar. Quem nesse país acredita que esse país está em ordem? Quem acredita nisso? Essa é a situação. São 19 horas e 17 minutos.